Bem, então eu estava dizendo, fiz um rodeio aqui, por favor, se não der para acompanhar, não tenho nenhum problema de interromper, isso vai ser uma conversa mesmo, estou falando bastante, mas posso ser interrompida e corrigir o rumo. Enfim, eu estava colocando o que teria sido a norma social nesse primeiro momento do capitalismo. Trabalho, sacrifício, esforço, adiamento de gratificação. Freud, que é um sujeito dessa etapa, né, que morreu em 1939, né, ele era muito preocupado com o quanto de sofrimento psíquico a moral, ele não dizia capitalista, aliás, ele não lia Marx, ele não queria saber nada disso, mas o quanto essa moral, digamos, civilizada, ele chamava de civilizada, produzia sofrimento psíquico. Porque, por exemplo, o bom burguês do século XIX para o XX, ele era o autorrepressor da sua sexualidade. E o Freud dizia, quanto mais o cara se acha digno, honesto, sério, cheio de pudor, todo moralista, mais o que ele recalcou, as fantasias sexuais, as pulsões que ele tenta controlar, escapam e vão incomodá-lo de outra maneira. Como diz o povo no Brasil, quanto mais eu rezo, mais a abração aparece. Não adianta trancar no porão uma parte tão importante nossa, como duas coisas importantes. A agressividade, que não é necessariamente só agressividade delinquencial. Pode ser agressividade, por exemplo, para mudar a sociedade. Né? Quanto mais nós reprimimos a agressividade, tentamos nos tornar cordeirinhos comportados, para caber numa certa norma, que era a norma do bom comportamento do final do XIX e começo do XX. Quanto mais nós nos tornamos assexuados ou dirigimos sexualidade só por uma relação muito recatada que devia durar o resto da vida, mais as fantasias sexuais assombravam esses neuróticos da primeira fase do capitalismo. Ora, o que é importante a gente entender é que, em grande parte, nós ainda pensamos na questão da alienação, na questão da repressão, na questão do sofrimento psíquico, como se o problema do sujeito de hoje fosse essa repressão da sexualidade, das pulsões, da agressividade, de tudo aquilo que diz respeito ao gozo e ao prazer. E é importante a gente se dar conta que na metade do século XX, mais ou menos, ou seja, no pós-Segunda Guerra, tendo o seu apogeu na década de 60, 70, o capitalismo foi fazendo uma virada pela mecanização mais generalizada da indústria, pelo barateamento das mercadorias, pelo crescimento da indústria cultural. Veja, o Adorno escreve sobre a indústria cultural em 47, no fim da Segunda Guerra Mundial. E já escreve com muita crítica, não existia nem televisão. Ele está falando de cinema, publicidade, revistas, né? E já escreve de uma maneira muito crítica. Pelo advento dessa nova forma de indústria, que também produz uma mais-valia, que é a indústria da arte, da cultura e do entretenimento, né? O capitalismo começa a fazer uma inflexão e mudar a ênfase do sujeito que ele necessita para alimentar, digamos assim, a máquina. Que não é mais o sujeito da repressão, da contenção, da inibição, do sacrifício, do esforço, é o sujeito convocado a gozar. É exatamente o contrário. E aí a sociedade entra num período que continua sendo capitalista, evidentemente continua precisando de uma certa produção industrial, mas com cada vez menos mão de obra, né? Que é o que nós chamamos vulgarmente sociedade de consumo. Olha só a diferença, né? Uma coisa é o sujeito, pensando lá no protestante, lá do Weber, que tem o mínimo que precisa para sobreviver, né? 2 mudas de roupa, a comida muito, até como pecado, gozar demais da sensualidade do paladar, tentar. Vocês devem lembrar do filme Festa de Babette, quem viu, que é o mais puritano ainda, né? No interior, acho que da Noruega, que de repente é convidado por aquela mulher para um banquete, parece que eles estão pecando horrivelmente, né? Então pensa nesse puritano, ou no católico, mais indisciplinado, de linha, né, ibérica aqui, mas que faz, nas aparências, ele é completamente contido, regrado, etc. Por baixo do pano outras coisas acontecem, né, como na música do Chico, né? Mas cuja ênfase é essa. A ênfase moral é
na produção de uma seriedade, de uma sobriedade baseada no controle das pulsões. E pensem hoje, o que é, mesmo a classe dominante, não é que são os dominados que são mais livres, não é a classe dominante. O que é um empresário bem-sucedido hoje? Né? Ele é um boizinho, um conquistador, ele não se reprime, ele não acha que tem que se reprimir, ele acha o contrário, o fato de trabalhar ou ter uma empresa que trabalha para ele, ganhar dinheiro, etc., o autoriza. Ele acha que o bacana não seguir regra nenhuma. Né? Que o bacana, se ele tem um carro mais possante, ele pode correr mais do que os outros, ultrapassar limites de velocidade, ele se embebeda, ele conquista as outras mulheres. E esse virou não um tipo de exceção condenada, como seria um libertino, né, no século XVIII, não um tipo de exceção condenada, mas um tipo de ideal social. Isso nos beneficiou, sim. Os movimentos dos anos 60 foram libertadores, em muitos sentidos. Né? As mulheres, outro dia eu ouvi uma palestra da Maria Guartin de Moraes, talvez vocês possam trazê-la um dia para falar aqui, sobre maio de 68, uma palestra linda, do ano passado, né, que fez 40 anos dos movimentos de maio de 68. Ela dizendo, ela é um pouco mais velha que eu, então ela era adolescente, devia ter uns 20 e poucos anos, 68. O que era ser uma menina adolescente? No começo, no final dos 50 para os 60, e o que mudou depois de 68? Né? Quer dizer, dar liberdade, diminuir aquela quantidade de culpas, que tudo estava errado, que a mulher não faz assim, não senta assim, não anda assim, não fala assim, não olha para o homem assim, não vai sozinha numa casa que tem rapazes, não põe nem saia, enfim, virgem, etc e tal. Tudo que mudou. Então, só para a gente pensar dialeticamente, tá? Só para a gente entender, pelo menos do meu ponto de vista, que o capitalismo, ele representou enormes avanços para as sociedades que são capitalistas. E esses enormes avanços custam um preço altíssimo, que está escondido debaixo do tapete. E é por causa desse preço altíssimo que nós temos que superar o capitalismo. Mas a importância de superá-lo é superá-lo não de maneira a retroceder nesses avanços. Acho muito difícil a gente conseguir construir uma sociedade igualitária em que as pessoas tenham que, para manter uma certa homogeneidade, voltar para o padrão repressivo anterior. Eu não estou falando do padrão delinquencial, que já hoje também se estabelece, que tem a ver com realmente o convite à falta de norma, que tem a ver, evidentemente, com a sociedade de consumo. Quer dizer, o que é a sociedade de consumo? Qual é o apelo da sociedade de consumo? Vamos considerar que hoje não é a igreja que dirige apelos morais aos cidadãos, não é o Estado. Vamos considerar que hoje quem dirige apelos, e eu vou pôr entre aspas, morais, porque a moral ela pode ser para o lado do desbunde ou para o lado da repressão, mas continua sendo moral, no sentido dos moles, dos costumes. Né? Qual é o apelo moral? Quem é o arauto do apelo moral na sociedade contemporânea? É a publicidade, é o mercado. Né? O Estado desmoralizado, a igreja tem seus nichos, as igrejas têm seus nichos, mas o apelo mais universal, que todos recebem, mesmo quem não é capaz de consumir, mesmo quem não tem dinheiro, mesmo quem não pode, mas o apelo mais universal é o apelo ao consumo, é o apelo do mercado. E vejam, por que ele é importante? Embora, pela desigualdade, num país como o Brasil, muito poucas pessoas possam consumir, isso nós sabemos, e eu ouço muito essa pergunta, como é que fala em sociedade de consumo se tem 10% que podem consumir muito, 30% que consomem mais ou menos, alguns supérfluos, e quase 60% que não chegam nem ao consumo básico. Por que essa sociedade se chama de consumo? Por que um país pobre, desigual, com gente que passa fome, com gente que mal tem duas roupas penduradas no cabide dentro de casa, por que essas pessoas também podem ser consideradas incluídas na sociedade de consumo? Não é pelo tanto que elas consomem, é pelo tanto que elas estão incluídas na mesma norma. E elas acreditam, tanto quanto o boyzinho do shopping center, que o que vai dar valor à sua pessoa e o que vai dar sentido à sua vida são as mercadorias.